Eu quero ler a palavra com você, Lucas capítulo 24. Quero que você me acompanhe, por favor, Lucas capítulo 24. Eu vou ler um versículo deste capítulo e eu quero que você olhe com atenção. Eu quero só bem, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, o seu celular, para olhar a Bíblia, você vai dar um sinal com a sua mão. Você que tem uma poltrona vazia ao seu lado, dá um sinal assim. Olha aí o pessoal da atmosfera, só para nos ajudar, olha aí. Ainda tem alguns lugares aí que você pode direcionar alguém para sentar aí, tá bom? Muito obrigado, queridos. Quem já achou Lucas 24, diga amém. Agora eu quero ler com você o versículo de número 27. Lucas 24, 27. Olha o que está escrito, me acompanhe aí, por favor. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Para quem só vou lhe trazer para o contexto aqui, porque não vai dar para ler tudo. Isso aqui é Jesus falando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ok? Eu vou ler, quando chegar aqui nessa última parte, que eu considero muito importante, tá? Depois da vírgula, eu quero que você repita essa frase comigo, que faz muito sentido para aquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Depois de profetas, ok? Vamos lá. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, agora, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Diga comigo, em todas as escrituras. Pastor, Jesus estava falando a respeito de quê? Estava falando daquilo que estava escrito no Pentateuco, os 5 primeiros livros, o que estava escrito nos profetas maiores e menores, e o que também estava contido nos salmos, ok? Então, o que eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante que a gente vai falar aqui. Talvez você vai dizer que não tem nada a ver com o texto, o tema da palavra de hoje, mas dá uma olhada aí, por favor. Não é semente, nem pão. Então você vai perguntar, o que é, pastor? Eu já vou lhe antecipar. Eu só vou lhe dizer o que não é domingo que vem. Tá bom? É sério. Essa palavra é em 2 partes. Tá bom? Então, se você quiser saber, não é semente nem pão, por favor, esteja domingo aqui que a gente vai falar essa segunda parte. Tá bom? É sério mesmo, de verdade. Você vai perceber aonde eu vou terminar essa mensagem aqui. A segunda parte vai ficar para domingo que vem. Mas escute, por favor. Todas as escrituras têm como tema central a pessoa de Jesus Cristo. Em todos, se você for ver, pesquisar na internet, Jesus em todos os livros da Bíblia. Você vai ver Jesus em todos os livros da Bíblia. Agora tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui. Em alguns momentos, você não vai conseguir ver Jesus de uma forma clara. De repente você vai chegar e dizer, pastor, eu li o capítulo todo, eu li o livro todo. Aí vai fazer igual o cientista que foi lá, pisou na lua, e ele disse, eu olhei para um lado, olhei para outro, e eu não vi Deus. Aí o outro, ele foi e ele disse, eu também fui na lua. E eu olhei para um lado, olhei para outro, e para todos os lugares que eu olhava, eu via Deus. Então, pegue isso aqui comigo aqui. Em alguns momentos você não vai perceber de uma forma clara Jesus. Mas Jesus, ele não estava mentindo quando ele disse que em todas as escrituras estava mencionado ou está mencionado a respeito da pessoa dele. Então, pastor, quando não estiver tão claro, como é que eu vou encontrar Jesus? Nós podemos vê-los através de tipos. Diga, tipos. Pastor, o que são tipos? Pega isso aí. Tipos
Só para você pegar e caminhar comigo. São figuras representativas de pessoas ou coisas. Tipo é a representação de pessoa ou coisa espiritual por pessoa ou coisa material. Já antítipo é o que corresponde ao tipo. Então, o tipo, ele é inferior ao antítipo. Isto é, a realidade que aquele representa. Então, olha aqui para mim. Aonde você não encontrar Jesus claramente, você vai perceber uma coisa. Que aquilo é um tipo, mas que está representando a realidade daquilo. Antítipo é superior ao tipo. Por que eu estou lhe falando isso? Porque nós vamos aqui ver uma história da Bíblia que eu quero lhe apresentar alguns personagens aqui que muito interessantes. Qual história? José na terra do Egito. Então eu quero lhe apresentar alguns tipos aqui, eu quero que você caminhe nesse entendimento e você não pode cochilar. Porque senão você vai se perder no meio do caminho aí, tá bom? Então preste atenção. O que eu quero apresentar para você aqui? A história de José no Egito. Eu quero apresentar para você José, ele representando Jesus Cristo. Ok? José representando Jesus Cristo. Faraó representando Deus Pai e Senhor de toda a terra. E eu quero apresentar para vocês o Egito e Canaã representando o mundo habitado e os habitantes do Egito e Canaã representando todos os seres humanos. E a fome em toda a terra representando a nossa necessidade e escassez espiritual por causa do pecado. Então eu quero que você olhe, na medida que eu for compartilhando isso aqui, eu quero que você olhe todos esses tipos como algo representativo, tá? E eu quero lhe mostrar algumas coisas muito interessantes nas escrituras aqui, que eu acredito que vai abençoar a sua vida. Em primeiro lugar, olhe comigo José como uma representação de Jesus no Antigo Testamento. Eu não vou ter condições de ler os textos bíblicos, por isso eles vão aparecer aqui sem o texto, mas tem texto tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Eu quero lhe apresentar aqui 33 tipos de Jesus na pessoa de José. 33. Então, preste atenção, caminhe comigo aí. Primeiro, foi gerado através de uma intervenção divina. Você lembra? A mãe de José era estéril, não podia ter filhos. Maria nunca tinha tido relação com homem algum. Milagrosamente, ela ficou grávida e teve filho. Foi pastor fiel, José, cuidando das ovelhas de seu pai, mas Jesus também cuidando das ovelhas de seu pai. Terceiro, apegado à justiça, denunciava o pecado. José não suportava ver os seus irmãos pecando, que ele não chegasse com seus pais para denunciar. E a mesma forma Jesus não suportava o pecado e ele denunciava também o pecado. Ele era amado por seu pai, José, assim como Jesus, odiado pelos seus irmãos, tá? Vá caminhando comigo aí. Invejado pelos irmãos. A revelação divina o apontava como governante sobre seus irmãos. Seus pais ficaram pensativos a respeito das revelações de seu futuro. Enviado pelo pai a seus irmãos. Obediente ao pai, rejeitado pelos irmãos, conspiraram contra ele, tiraram as suas vestes, foi vendido por prata, temporariamente morto. Lembra? José foi dado como morto diante dos seus pais, seus irmãos inventaram tudo aquilo, e Jesus passou 3 dias no túmulo e ressuscitou depois, ok? Deixa eu ver, ok. Mentiram sobre o seu corpo. Você lembra disso? Disseram, os irmãos disseram que as feras haviam comido. O que disseram a respeito do corpo de Jesus? Os discípulos vieram durante a noite e roubaram o corpo dele. Pega aí comigo.
Mentiram sobre o seu corpo, levaram para o Egito, José levaram, mas também levaram Jesus para o Egito. Deus estava com ele, tentado, resistiu à tentação, acusado falsamente, preso injustamente, entre dois malfeitores. Lembra? José na prisão com o copeiro e o padeiro. Jesus entre dois ladrões também na cruz. Ok? Deus lhe fazia, nele estava o Espírito de Deus. Deus lhe fazia revelações, recebeu um reino, recebeu autoridade, foi exaltado, recebeu esposa gentia. Faraó deu uma esposa egípcia para José, e o pai deu uma esposa gentia para Jesus Cristo. Pegou aí? Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Aquele a quem deveria ser obedecido, bênçãos para as nações se tornou, os necessitados iam a ele, e se tornou salvador e conservador da vida. Amém? Está dando aí para você pegar comigo aí? Por favor, coloque uma marcha mais leve agora aí, tá? Apesar é para subir a serra, né? Quando o negócio fica plano, aí você pisa fundo e vai colocando marcha mais leve aí, ok? Então preste atenção, pegue isso aqui, tipo, representação do antítipo, ok? José, uma representação de Jesus Cristo, ok? Assim como todos os outros exemplos que eu mencionei aqui. Agora veja isso aqui, José, como representando Jesus, ele nos revela algo muito tremendo aqui, em algo que eu vou começar a ler para vocês. Gênesis 45, versículos de 5 a 8. Olha o que está escrito. Olha o que José fala para os seus irmãos, quando ele se revela a eles. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. João 6, 38 e 39. Olha o que está escrito. Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 8, 29, Jesus disse, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, pegue esta verdade aqui. Quando José se revelou para os seus irmãos, eles ficaram temendo, sabe, ficaram num estado horrível de nervos. Agora José está todo poderoso, ele vai se vingar de nós. E José os acalma dizendo, olha, não foram vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me trouxe na frente de vocês. Então olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante você entender isso aqui. Aquilo que os seus inimigos podem estar fazendo para você, achando que está causando mal, eles podem estar sendo um instrumento de Deus para lhe levar cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Eles estão dizendo, vamos matar José, vamos vender para o Egito, vamos tirar da nossa frente, tirar do nosso caminho. Aí Deus está dizendo, continua. Estão levando ele para onde? Para o Egito, continua. É para lá que eu quero que ele vá mesmo. Eu estou levando para lá. Então, algumas coisas que a gente não entende que Deus está fazendo, Ele está dizendo, eu estou no controle. Aí no final a gente vai dizer,
não foram vocês que me venderam. Foi o meu Deus que me trouxe para cá pela vontade dele, para cumprir o propósito dele. Amém? Agora eu quero ler com você algo aqui que eu quero muito a sua atenção também. Gênesis 47, do 13 ao 19. Por favor, me acompanhe aí. Olha o que o texto nos fala. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou, escute bem, quem? José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: vos falta o dinheiro? Trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troca de pão. E nós e a nossa terra seremos, por favor, destaque isso aí. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Olha aqui para mim, por favor. Se nós olharmos para este texto aqui, com a ótica dos nossos próprios olhos, nós iremos chegar à seguinte conclusão: Deus é mau. Deus é injusto. Como que ele pode fazer um negócio desse? Comprar as pessoas para se tornarem seus escravos? Então eu quero lhe pedir nesta noite, em nome de Jesus, como eu pedi de manhã, olhe esse texto aqui com a ótica do plano redentivo de Deus. Porque se você olhar com a sua ótica natural, você não vai entender. Mas se você vê nisto aqui, o plano da redenção de Deus, aí ao invés de murmurar, você vai dizer: Senhor, eu entendi, muito obrigado. Porque pega aqui, está falando de compra, ok? José comprou a terra, José comprou os gados em troca de pão. Aí a coisa ela vai aumentando, ela vai se tornando cada vez como se fosse pior. Mas entenda, isso aqui era necessário que assim acontecesse para que Deus pudesse manifestar através do tipo aquilo que o antítipo estaria revelando de fato, ok? Deus estaria trazendo à luz isso na pessoa de seu filho Jesus Cristo, aqui representado por José. Agora, olha o que Paulo fala, para a gente entender a razão de tudo isso aqui que está acontecendo. Romanos capítulo 11, do versículo 25 ao 32. Olha o que está escrito. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, percam esta verdade que antes estava oculta. Caso contrário, vocês poderiam se tornar arrogantes. Que o povo de Israel não ficará insensível para sempre, mas somente até que o processo da chegada dos não-judeus seja completa. E dessa maneira que todo o povo de Israel será salvo. Como as escrituras sagradas dizem:
o Salvador virá de Sião, e ele afastará Jacó da sua posição contrária a Deus. Minha promessa para eles é que eu acabarei com os seus pecados, embora eles sejam inimigos do Evangelho, e isso é um benefício para vocês, não judeus. Eles ainda são o povo escolhido e são amados por causa dos seus patriarcas. Os dons de Deus e o seu chamado não podem ser retirados. Em algum momento, vocês não judeus desobedeceram a Deus, mas por conta da desobediência dos judeus, Deus demonstrou a sua misericórdia para vocês. Exatamente da mesma maneira, os judeus são agora desobedientes como vocês foram, mas Deus também demonstrará misericórdia como aconteceu com vocês. Pois Deus tratou a todos como prisioneiros da desobediência para que ele pudesse ser misericordioso com todos. Paulo ele começa a revelar o que de fato estava acontecendo aqui, que viria à luz, que iria se manifestar. Então, o que ele está dizendo? Olha, o erro dos judeus foi benefício para os gentios. Entende? Aí ele está dizendo, olha, não se gloriem por isso não. Porque se vocês acham que o erro deles os separou de Deus, Deus, por causa dos patriarcas, ainda permanece em aliança com eles e eles serão salvos. Então, nem vocês nem eles devem estar se gloriando, porque eles erraram, assim como vocês também. Então, Deus, o que Deus fez? Deus encerrou todos no pecado, para ninguém se gloriar, para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos. E essa misericórdia dele faz ele fazer algo tremendo aqui, que é revelado através disso aqui. O que essa misericórdia leva Deus a fazer? Vou repetir o texto aqui que eu vou lhe explicar. Versículo 32, numa outra versão. Todos se recusaram a obedecer a Deus. Assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado, para mostrar a todos a sua misericórdia. Queridos, a minha oração aqui, hoje, como foi de manhã e aqui, é que os meus ouvintes percebam o tamanho da fome que há em toda a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de Deus e de sua palavra. Aquilo que talvez para alguns hoje não é tão claro, Deus usa o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, para dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Porque alguns não têm percebido essa realidade daquilo que aconteceu no Egito. É um retrato dessa realidade espiritual em toda a terra. Mas você sabe qual deve ser, diante de tudo isso, a nossa oração? Diante da nossa necessidade de escassez espiritual que existe em toda a terra, é de nós tomarmos a mesma decisão que os egípcios tomaram ao reconhecer diante de José uma coisa. Olha o que eles dizem para José: por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Escute, o ser humano está morrendo. Ah, pastor, mas isso acontece com todo mundo. Não. Morte física, isso é certo. Todos vão morrer. Mas eu estou falando de algo espiritual, gente. Olha, se isso aqui é um tipo, pega aí. Se isso aqui é um tipo, está apontando para uma realidade espiritual, olha a pergunta que eles fazem para José: por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? E qual é o apelo que eles fazem para José? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Mas você sabe que alguns não querem negociar isso aqui?
Porque, pastor, peraí. Eu estou perecendo aqui, a minha terra não tem pão, não tem água, a terra está horrivelmente seca, todos vão perecer se nada for feito. Aí eu sou vendido, deixo de ser escravo aqui para ser escravo aqui. Qual a diferença? É você parar e refletir. Quem era o Senhor e quem é o Senhor agora? Para onde o Senhor anterior estava levando você? E para onde esse novo Senhor está levando? Porque alguns não estão colocando isso na balança para refletir o que está acontecendo. Então, para eles, não era uma das opções, era a única. José, compra-nos. Imagina a terra. Jesus, se o Senhor não nos comprar, nós iremos perecer, nós e a nossa terra. Senhor, compra-nos. Compra-nos. Nós nos tornaremos escravos de Faraó, mas compra-nos, porque senão nós vamos morrer, nós e a nossa terra, nós vamos perecer. Este aqui é o apelo que ele está fazendo: compra-nos, compra-nos e não iremos perecer. Essa era a real preocupação deles. E o que José lhe fez, queridos? Olha o texto, preste atenção o que José fez diante desse apelo deles. Gênesis capítulo 47, 20 e 21. Assim, comprou José toda a terra do Egito para quem? Para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Não parece ser bom negócio não, né? Segura aí, caminhe comigo, por favor. Gênesis 47, apenas a primeira parte do versículo 23. Olha o que está escrito. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Quero que você me ajude aí, por favor, vamos interagir aqui. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Então escute o que José estava fazendo. José estava dando consciência para eles daquilo que ele havia feito. Por que é necessário se ter consciência? Sabe por quê? Porque imagina alguém que foi comprado, começa a agir como se não tivesse sido comprado. O José está dizendo: olha, quero explicar só uma coisinha para vocês aqui. Vocês não são mais dono do nariz de vocês. Vocês se tornaram propriedade de Faraó. Faraó passou a ser o dono da vida de vocês, da terra de vocês, dos bens de vocês. Ele comprou legalmente tudo, ele comprou. Então ele está dando essa consciência. Agora repare comigo, se José é um tipo e Jesus Cristo é antítipo, foi exatamente isso que ele fez. Ele nos comprou para Deus, a fim de que fôssemos livres da escravidão do pecado e do inimigo de nossas almas. Foi exatamente isso que ele fez. Porque nós estávamos sentenciados a vivermos escravizados por toda a eternidade. Mas ele entra em cena para fazer esta grande obra. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Meu Deus! Comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Pastor, tem alguma coisa errada aí? Como é que ele comprou a minha liberdade para eu ser escravo? Como que esse negócio está certo?
Olha aqui para mim. Pegue isso aqui. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, para um escravo, depois que ele se vendia, para o Senhor, só existia 3 maneiras dele ser liberto. Uma, ele ia precisar completar os 50 anos, que seria o ano do jubileu, que ele seria totalmente liberto para voltar para sua terra, para sua casa e viver a vida independente sem ser escravo. A segunda forma era se ele fosse dono de posse, que ele poderia comprar sua própria liberdade. Mas se ele era pobre, ele se vendeu porque era pobre. Então qual era a única opção que tinha? Era ele ter um remidor parente. Pegou aí? Era para ele ter alguém que pudesse ser remidor parente, alguém que tivesse grau de parentesco e que tivesse condições de comprá-lo daquele senhor, e ele deixaria de pertencer àquele senhor e passaria a pertencer a esse outro que o comprou. Mas como isso aqui é um tipo, vamos ver o antítipo. Olha aqui para mim. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Aí olha aqui para mim. Jesus Cristo, ele vem, imagina, olha, Satanás, diabo, eu vim aqui para eu comprar todos aqueles que se tornaram teus escravos por causa do pecado. Aí você sabe o que o inimigo poderia alegar? Deus, muito bonito esse plano, mas Jesus, ele não é parente deles, porque a tua palavra diz que o Senhor tem um filho unigênito. E agora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E aí, Deus, ele não é parente de ninguém. E agora? Como é que ele vai poder comprar? Aí Jesus faz a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido. O quê? Ele, como filho unigênito, abre mão desse direito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. E nos deu a possibilidade de nós sermos adotados por Deus. Meu Deus do céu! Entende? Meu Deus, que coisa tremenda e maravilhosa aconteceu! Agora pare para você pensar. Tá, ele me comprou, é escravo. Aí Jesus diz, eu já não chamo vocês de escravo, servo, e sim de amigos. Pare para você pensar qual escravo o Senhor vai dizer, vem cá meu amigo. Não, tu é escravo, fica lá fora. Aí Jesus diz, vocês são meus amigos. Eu estou dividindo com vocês a minha herança, era só minha. Eu era filho unigênito, eu estou dividindo com vocês. Então pare para você pensar, não tem esse entendimento de que, é escravo. Não, é ele fazendo essa obra completa e nos trazendo esse entendimento daquilo que ele fez. Para que não pudéssemos ser simplesmente escravos ou servos, mas filhos de Deus. Agora a gente entende uma coisa, devemos entender algo importante. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Lá no Antigo Testamento iria se dizer, de Faraó é a terra, tudo que nela se contém e os seus habitantes. Debaixo dessa revelação do títipo, o Senhor diz, do Senhor é a terra. Tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Agora olha aqui para mim, por favor, uma outra coisa que é importante. Sabe essa briga por questão de terra? Invasão de terra. Olha aqui para mim, por favor. No Antigo Testamento, pelo menos por 2 vezes, nós vemos uma coisa, uma exortação. Maldito aquele que mudar os marcos do seu irmão. Você sabe aquele negócio, você chega lá, poxa, esse quintal do vizinho é grande, esse terreno dele.
Se eu entrar 5 metros, ele nem vai perceber. Está debaixo de maldição. E é tanta gente brigando por terra, essa terra é minha. Deus diz, não é tua, é minha. Vou falar, posso? Você que está brigando por terra, por terreno, Deus está dizendo, essa terra não é tua, é minha. Denzel Washington, aquele ator americano, disse, já falei isso aqui, falo de novo, atrás de um carro de funerária não existe um caminhão de mudanças. Em outras palavras, você não vai levar nada daqui, assim como eu também. Até a roupa vai ser trocada. Ah, é meu. Essa terra é do fulano. É nada. Do Senhor é a terra. E tudo que nela existe. O mundo e os seus habitantes. Por 3 razões. O Senhor é dono da terra, do mundo. Por 3 razões, olha aqui para mim. Primeira razão, Deus é dono de tudo por criação. Vou falar de novo que esse amém pode ser melhor, se você crê nisso. Primeira razão porque Deus é dono de tudo, por direito de criação. Segunda razão porque Deus é o dono de tudo, por direito de redenção. Terceira razão porque Deus é o dono de tudo, por direito de manutenção. Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês sabem que eu fico viajando, mas a minha viagem não é tão longa por causa do conhecimento. Mas sabe, a física, a ciência, meu Deus, o universo todo funcionando em uma perfeita harmonia. Sabe, não pode ser nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Tem que ser numa perfeita sincronia, coisa acontecendo tudo. Pastor, isso é resultado de quê? Para você que não sabe, isso é resultado do Big Bang. Isto é resultado da ação de um Deus que criou todas as coisas e se responsabiliza em manter todas as coisas sob o seu cuidado e controle. A quem passou a pertencer a terra que José comprou? A Faraó. A quem passou a pertencer os moradores da terra? A Faraó. Quem comprou a terra para Faraó? José. A terra pertence a Deus. Os moradores pertencem a Deus. Quem comprou? Jesus Cristo de Nazaré. Tudo e todos são por direito legal propriedade exclusiva de Deus. Agora olha aqui comigo, vamos chegar para essa última parte aqui. Jesus, faz o que com os seus escravos? Imagine isso aqui. Imagina José dizendo, a vida de vocês, os bens, a terra e tudo que ela produz, pertencem a Faraó, pertencem a Deus, ok? Ok, pertence a Faraó, pertence a Deus. Aí imagina Jesus Cristo dizendo, ok, você já tem consciência de que a vida de vocês, a terra de vocês, os bens de vocês, tudo que pertencia a vocês, foi comprado e agora pertence a Deus. Aí imagina Jesus dizendo, aqui vou entrar numa parte muito legal. Imagina Jesus dizendo, eu confio a vocês
a vossa vida, os vossos bens, a vossa terra e tudo que ela é capaz de produzir, para que vocês, a partir de hoje, se tornem administradores de tudo que eu estou entregando nas vossas mãos. Aí eu olho diferente, porque o que era escravo não ia ter direito a nada. Aí o Senhor diz, olha, não, vocês não vão passar fome não. Lembra que José disse, ainda tem 5 anos ainda, de fome ainda. Aí eles vêm, aí José diz, não, vocês não vão ser escravos, não vou, pegar pesado com vocês. Não, eu vou estar dando condições para vocês viverem o que eu tenho como propósito para a vida de vocês. Ele está dando condições para eles, queridos, viverem isso que ele tinha como propósito. Olha o Salmo 115, versículo 16, está escrito, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então, por favor, comece juntamente comigo a olhar a sua casa como não sendo sua, o seu carro como não sendo seu, o seu terreno, a sua terra como não sendo sua, mas se olhe como um administrador de todos os bens que o Senhor tem lhe confiado. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui muito importante aqui, preste atenção. Isso aqui é muito sério, porque às vezes Deus ainda não liberou mais. Guarde isso aqui. Pastor, porque Deus ainda não me liberou mais? Porque ainda não aprendeu a administrar bem o que tem recebido. Vou repetir, porque Deus ainda não liberou mais, pastor. Porque olha aqui para mim. Ai, pastor, eu não consigo viver com R$1.000 por mês, com 2.000 por mês. Ah, mas quando eu começar a ganhar 3, aí sim. Vai não. Vai não. Você sabe por quê? É uma questão de administração, gente. Quem está me entendendo aqui? É uma questão de administração. Se eu não sei administrar o que eu tenho, eu só todo mês eu estou devendo, é porque eu ganho pouco. Não, é porque você estabeleceu um padrão com aquilo que você ainda não tem. E se aumentar o seu padrão, ele vai aumentar e a dívida vai continuar. Infelizmente é assim. Então quando eu olho, eu não merecia de nada, mas Deus me viu como administrador. E Ele diz, Elsa, a tua vida, os teus bens, a terra e tudo que ela produz, eu estou entregando nas tuas mãos para que tu sejas administrador de tudo aquilo que você tem. Amém? Então diga, pastor, mas eu sou dono. Então se você é, leva para o céu quando você for, quero ver. Alguns só vão perceber que não são dono no dia da despedida. Poxa vida, igual uma mulher, uma empresária rica de um país aqui da América Latina. Ela estava num leito de hospital, com uma roupa do hospital, cabeça raspada, e a legenda do lado estava dizendo, olha, essa aqui era fulana de tal, uma atriz famosa, tinha não sei quanto, e ela depois está dando um relato lá, ela disse, olha, algum tempo atrás, eu tinha cabelos lindos, mas agora eu estou sem eles agora. Eu era enrolado, coberto, com os tecidos mais finos que existiam, e hoje eu estou coberto com um lençol de hospital. As roupas que eu vestia eram roupas muito caras, mas hoje eu estou vestido com uma simples roupa de um hospital. O que ela está na última hora, ela está admitindo. Não é meu. Vai ficar tudo, eu não vou levar nada. Então, infelizmente, alguns só vão reconhecer isso, infelizmente, lá no final. Gênesis 47, vai lá comigo. A parte B do versículo 23 e o 24. Olha o que José disse.
Aí tende semente para semear a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Gente, aqui é muito comum a gente ver milho cozido e milho assado. Vai lá no Pará, milho cozido, milho assado. Milho cozido, milho assado, pamonha, bolinho frito, bolo grande, canjica. Mas olha aqui, quando, olha só, segura isso aí. Quando o agricultor está plantando, imagina aquela plantação de milho no Pará. Meu irmão, quando ele vê um negócio bonito, ele já separa. Pamonha, canjica, bolinho frito, bolinho assado, e ele vai separando e vai com tudo. Ele acaba com tudo. Olha aqui para mim, por favor, entenda isso aqui. Diga assim comigo: Deus dá semente e pão. Vamos lá, Deus dá semente e pão. Pastor, para que é a semente? É para ser plantada. Para que é o pão? É para ser comido. Tem gente que pega pão e semente, ó, come tudo. Pastor, o que eu vou comer amanhã? Nada. Porque não plantou nada. Tiago, ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que ele a dá livremente. Deixa eu lhe dizer, tem coisas que não está nem se referindo a dinheiro, mas tem coisa daqui, minha esposa, que nós já olhamos lá dentro de casa. Rapaz, isso aqui não é pão. Ou seja, essa roupa aqui não é pão, ou seja, não é para eu desfrutar, é para eu semear na vida de alguém. Você entende? Pão, semente, é para abençoar alguém. Não, isso aqui é pão, eu vou desfrutar desse pão que Deus me deu. Então, aonde eu quero chegar para você entender isso aqui, que é muito importante. O Senhor, Ele trata os escravos como seus filhos. E Ele permite, sabe, que esses escravos administrem todos os bens que Ele tem entregue em suas mãos. Olha o que está em Gênesis 8, 22. Deus disse em aliança com Noé: quanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os seus ciclos naturais. Deus está dizendo: sempre haverá semeadura e colheita. Ele está dizendo: sempre haverá semente e pão. Deus não iria deixar ninguém passar essa necessidade. Olha aqui o que Davi falou, Salmo 37, versículo 25. Davi disse, é testemunho de vida. Davi disse: eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aqui para mim, por favor. Eu falo isso aqui com muito amor. Se tem alguém que está mendigando o pão, é porque ainda não entendeu o plano da redenção. Porque a partir do momento que eu entendo que eu fui comprado, que eu pertenço a Deus, Ele diz: Elsa, está aí a terra. Eu estou te dando semente, eu estou te dando pão. Ele está dizendo: eu estou te suprindo de acordo com a tua necessidade. Aí, pastor, e sobre o negócio aqui da cesta do amor? Isso não é alguém está mendigando, pedindo? Não. O que é isso então, pastor? Romanos, capítulo 12, versículo 13, Paulo diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Quando você, líder de célula, chega com o pastor Joel e a pastora Neiva: olha, tem um irmão da nossa célula que ele perdeu o emprego, e para ele não tenha que mendigar o pão, Deus vai providenciar pão para ele. Você entendeu? Eu fui moço e agora sou velho,
mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está entendendo que Deus é aquele que dá semente, Deus é aquele que dá pão, Deus é aquele que nos dá terra, para que nós possamos administrá-la da melhor forma possível. Filipenses capítulo 4, versículo 29, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Salmo 34, versículo 8, fique de pé, por favor. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é. O salmo de número 136, o salmista, ele escreve 26 versículos neste salmo, somente para elogiar, exaltar a bondade de Deus. O Senhor é bom. Olhando a bondade de Deus, deixa eu lhe dizer, eu estou chegando até aqui nessa palavra. Eu quero que aqui você entenda. Quando você entende o plano da redenção, você vai entender que não há nenhum problema em Deus nos dar semente e em nos dar pão, em nos dar terra, em nos confiar bens, seja móvel, seja imóvel, mas nos confiar para que sejamos seus administradores. Feche os teus olhos, por favor. Você está conseguindo administrar somente aquilo que ainda é para suprir a sua necessidade? Ou Deus já está olhando e está dizendo: não, eu já posso dar mais, eu já posso confiar mais para Ele, já posso confiar mais para ela? Então eu quero que você olhe nesta hora. Deus, Ele nos libertou para sermos livres dos nossos pecados e do inimigo de nossas almas, para que nós pudéssemos pertencer a Ele e Ele pudesse confiar a nós aquilo que é dele, que pertence a Ele. Então eu quero que você olhe para isso. Eu quero que você olhe um Deus de amor. Aí você diz: pastor, mas Deus no Velho Testamento era um Deus mau. Não, Deus não muda, Deus não pode negar-se a si mesmo. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então não olhe para um Deus mau, perverso, cruel, não. Deus é o que Ele é o caráter dele, são os atributos dele. E quando eu olho isso, eu não vou ter medo de dizer para Ele: Senhor, compra-me, porque eu não quero perecer, porque eu não quero perecer nesta terra que está escassa por causa do pecado. Eu não quero perecer, Senhor, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero me tornar propriedade exclusiva do Senhor. E quando você entende isso, imagina Ele dizendo: e agora, o que será de nós, José? Eis aí diante de vocês a terra. Eu estou dando semente para vocês, eu estou dando campo para vocês plantarem. Então deixa eu lhe dizer, o salmista disse: o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. Então eu quero que você feche os teus olhos, por